aí, como é que vocês estão? Meu nome é Pedro e hoje a gente vamos ver uma história bem interessante. Vamos ver o capítulo 1 de Faith the Unholy Trinity, ou seja lá como é que se pronuncia isso. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer porque eu tenho que fazer literalmente tudo desse vídeo pelo celular, então é meio complicado. Então gostaria muito do seu apoio curtindo, comentando e no final desse vídeo, se você quiser, se inscrever no canal. Esse vídeo foi feito baseado na experiência que eu tive no jogo e algumas coisinhas que eu fui procurar pra entender mais. E apesar do gráfico do jogo ser bem simplesinho, eu te garanto que é bem interessante. A nossa história começa na noite de 21 de setembro de 1987. Vai fazer um ano desde a primeira vez que entrei naquela casa. Eu tenho que terminar o que comecei. O que estou prestes a fazer não foi aprovado pelo Vaticano. Nós assumimos o papel de John, um jovem sacerdote que busca apagar o fogo de sua culpa por algo que ele falhou em fazer. Algo que ele se sente na responsabilidade de concluir. Um evento traumático ocorreu há um ano, ou seja, 21 de setembro de 1986. E estamos aqui nessa noite, para tentar corrigir isso. Paramos à beira da estrada, ao lado de uma floresta sinistra e sombria, próximo ao nosso verdadeiro objetivo. À frente do nosso carro, vemos uma nota, que ao pegar ela nos fala a seguinte coisa: esqueceu-se já? Essa floresta tem mente própria. Se você se perder, tente se lembrar por onde passou. O que provavelmente dá a entender que essa floresta muda constantemente? Não sei, mas a gente tem um mapa aqui para nos guiar. Adentrando a floresta, a gente consegue encontrar alguns animais selvagens, tipo cervos, mais cervos. Tem essa raposa aqui no meio desse ritual satânico, mas tu ignora se não te mata. Eu ouvi falar que se a gente continuar andando, provavelmente vamos dar de cara com uma criatura sobrenatural que desafia os limites da... Mas que porra é essa aqui, meu? Eu não vim aqui pra fazer isso aqui não, mano. Valeu, tchau. Tá, piadas à parte, essa daqui é uma das criaturas que vai ficar correndo atrás da gente pra tentar nos matar. Os locais chamam ela de chupa-cabra. Para afastar essa criatura, curiosamente vamos utilizar o nosso item mais precioso, uma cruz. Ela vai servir tanto para causar dano em criaturas sobrenaturais, quanto também para exorcizar objetos e lugares importantes. Então a gente pode ficar afastando a criatura enquanto investigamos o local. No nosso mapa a gente tem 4 lugares principais marcados no mapa: uma árvore, um poço, uma casinha pequena e uma casa grande. No momento chegamos em um desses lugares, o poço. Ao utilizar a cruz nele, vamos conseguir um convite de aniversário. Venha celebrar o aniversário de 6 anos do Nate e Jason. Vire à direita na rodovia Snake Middle Hill 1338 e siga reto passando pelo poço. Isso aqui foi bem importante mesmo, pois agora temos a informação do endereço de uma casa, batendo certinho com o nosso mapa. Mas antes de ir pra lá, eu queria te passar algumas informações. Para você entender melhor o que está acontecendo na história, boa parte das coisas que vamos saber vai ser por meio de notas que vamos encontrar em lugares específicos, ou exorcizando esses lugares e objetos. O conteúdo dessas cartas pode variar, sendo elas documentos, cartas, descrições sobre eventos, imagens e algumas vezes outras coisas, tipo cartões de convite. Por exemplo, uma nota importante que encontramos à frente dessa localização aqui nos conta sobre um evento que podemos ter certeza que foi o motivo de John voltar para esse lugar. A casa dos Martin fica a umas 100 jardas da rodovia Snake Middle Hill, quase no a caminho. Árvores saem do meio do velho cascalho coberto de grama. Foi difícil achar a casa, ainda mais porque estava escuro. O padre Allred parecia saber onde ia. Dirigimos em linha reta até pararmos diante da casa. Pelas luzes, eu vi um velho celeiro à direita. Allred explicou que preferia fazer o exorcismo longe da casa, mas os Martin insistiram que Amy ficasse dentro. Ele reclamou que a presença da família torna difícil prosseguir com partes do ritual, que poderiam parecer duras a leigos. Com isso, temos uma certa descrição do começo dessa mesma noite há um ano atrás. Podemos presumir que quem fala nessa nota é John. Ele acompanhava um padre chamado Allred, que iria fazer o exorcismo dessa tal Amy. Mas a parada começou a dar errado quando os pais não concordaram que aquilo fosse feito no celeiro. Com certeza essa decisão deles teve muita influência nos acontecimentos seguintes a esse. A casa que ocorreu esse tal exorcismo provavelmente é essa aqui do mapinha. Ou seja, Amy é irmã das 2 crianças daquele convite do poço. E essa ideia é confirmada por outra nota que encontramos nesse local aqui com ossos. Essa nota é uma carta escrita pela mãe de Amy e das crianças. E ela estava sendo dirigida para Bob, seu marido. Bob, as crianças e eu sentimos sua falta cada dia mais.
Os gêmeos e a Amy começaram o ano letivo em casa. Amy fica perguntando quando vai poder voltar à escola de verdade. Como a gente tá tão perto do que eu acho que seja o celeiro, vamos tentar investigar ele. Bem, no final do celeiro a gente vê uma chave, que está inocentemente ali jogada, como se nada fosse acontecer. Tá, podemos usar essa chave aqui para abrir a casa grande. Como é que eu sei disso? Bom, tu fica quieto aí, senão eu te exorcizo. Indo em direção à casa e afastando o enchedor de saco, a gente pode usar a chave para abrir ela. Entrando, a gente consegue já ver uma nota jogada no meio da sala. Nela está escrito mais uma vez na visão do John. Ele conta mais um pouco sobre aquele dia do exorcismo. O senhor e senhora Martin nos receberam na varanda. O senhor Martin nos levou pelas escadas para o porão, explicando que Amy estava lá acorrentada. Senti pena dele. Havia culpa e vergonha na voz dele. Amy estava no fundo do porão, sentada numa cadeira, perfeitamente calma, nos encarando. É difícil descrever a expressão dela. Ok, então o exorcismo ocorreu no porão. Interessante. Explorando um pouco mais a casa, podemos usar nossa cruz numa fotografia de parede. Assim, conseguimos uma foto do que era aquela família antes de tudo aquilo acontecer. Nesse ponto que a gente tá, provavelmente você já se fez a pergunta: como é que Amy foi possuída? Ou talvez não, sei lá. Bom, temos algumas possibilidades bem interessantes, mas eu vou citar apenas uma que vamos conseguir teorizar nesse capítulo. A nossa teoria se forma a partir de algumas lápides que podemos encontrar explorando um pouco mais a floresta. Usando o nosso crucifixo em uma delas, obtemos uma carta da Sociedade Histórica do Estado de Connecticut. Essa carta foi dirigida para Bob, o pai de Amy. Ela conta a seguinte coisa: Senhor Martin, levou mais tempo do que esperávamos para registrar os marcos em sua propriedade como cemitério histórico. Nosso escritório teve dificuldade para identificar o que foi enterrado lá. As inscrições nos túmulos estão em uma língua que não conseguimos identificar. Enviei as cópias das lápides para uns colegas da Universidade de Connecticut e entrarei em contato quando tiver respostas. Isso abre uma certa possibilidade para que essa floresta talvez seja amaldiçoada, e essa ideia pode ser reforçada por outra nota da senhorita Martin. Ela conta que ouvi vozes do lado de fora à noite. De dia o telefone não funciona, e para piorar, as chaves dela sumiram. Além dela citar que a condição da Amy não tá das melhores. Nesse ponto da história, podemos descobrir que Amy já não tá tão presa dentro de casa, por conta que agora ela sai para trabalhar. Explorando um pouco, indo nessa localização do mapa, a gente encontra essa árvore que tá morrendo. Usando a cruz, a gente pode obter outra nota da senhorita Martin. Nessa nota, a gente descobre que Amy está trabalhando voluntariamente numa clínica. Ela não fala especificamente que tipo de clínica é, mas as pessoas religiosas não gostaram nada disso. Voltando para casa, podemos continuar explorando para descobrir um pouco mais sobre aquele dia do exorcismo. Por exemplo, podemos descer as escadas e ir até o porão. Assim conseguimos acessar o local onde foi feito o ritual. Lá vai ter mais uma nota descrevendo a visão de John. Os pais de Amy não suportaram ficar no rito por muito tempo. A senhorita Martin ficou histérica. E a coisa dentro de Amy se alimentava desse medo. O padre Allred me pediu para levar os Martin lá para cima. Eu estava exausto, mas consegui subir com eles até a cozinha. A Amy gritava, "Mãe, mãe!" o tempo todo. Finalmente os sentei comigo na mesa. Depois de uns minutos, não ouvimos mais nada vindo do porão. Então desci para ver. Encontrei o padre Allred deitado no chão, inconsciente, braços abertos. A Amy não estava na cadeira. Essa nota é bem interessante, mas ela fica ainda mais completa quando continuamos lendo outra nota em sequência. Acho que eu fui o único a pensar em verificar o sótão. Quando subi, estava gelado. Encontrei Amy de pé lá atrás, me encarando como quando a conheci lá embaixo. Conversamos brevemente, mas é frustrante falar com ela, ou com aquilo. Experimentei a sensação de engano do demônio. Durante nossa conversa, ela falou o nome da minha mãe, e em outras ocasiões, soltou o latim perfeito. Pedi ajuda a todos, mas ninguém apareceu. Então levantei meu crucifixo e recomecei o rito. Caralho! Para recomeçar o ritual de exorcismo da Amy, precisamos descer até o porão e ficar bem no centro dos símbolos do ritual, para assim podermos enfrentar ela. Essa parte aqui é bem tranquila, a gente só precisa apontar a nossa cruz na direção que os símbolos forem aparecendo, e depois apontar para a verdadeira Amy entre os clones. Depois de fazer isso uma certa quantidade de vezes, uma porta no sótão se abre, e lá será a nossa última batalha contra a Amy.
Mas antes disso, podemos ler uma última nota de John. Quando a gente entra no sótão, a gente já vê ela de cara. Pegando ela, a gente consegue ler a seguinte coisa. Molly, a igreja pode entrar em contato com você em alguns dias para contar a versão deles sobre o que aconteceu comigo. Eu quero que você ouça de mim primeiro. Há um ano, eu estive envolvido no exorcismo de Amy Martin. O que saiu nos jornais sobre o que aconteceu não é verdade. Ela, o meu superior, padre, quando eu confrontei ela, conseguiu cortar a eletricidade da casa e os próprios pais, Eu tenho que voltar para aquela casa. Os pesadelos que estou tendo são reais. Ela ainda está lá, esperando por mim. Meu Deus, o que aconteceu com você? Ela responde perguntando se John acha o rosto dela bonito. Ele fala que tem que terminar o que começou. O demônio que a possui responde falando que Amy é dele. E assim, damos início ao exorcismo. Não é muito complexo, aliás, só precisamos ficar desviando e utilizando a cruz na verdadeira Amy, ou quando ela estiver parada utilizando os símbolos do pentagrama. De qualquer maneira, ao conseguir enfraquecer o demônio, ele faz uma última tentativa para se salvar, fazendo Amy se jogar pela janela. Descendo as escadas e indo para o hall, podemos achar uma arma e uma frase escrita com sangue. Mate ela. Nesse ponto, temos várias escolhas, e dependendo dessa escolha, teremos um final diferente para esse jogo. Como a ideia aqui é seguir um tipo de final canônico, eu vou seguir somente um final e você vai procurar os outros. Serve aí como uma forma de incentivo para você jogar o jogo. Para a gente realizar esse final específico, a gente precisa pegar a arma e fazer o caminho diretamente para o carro. Ao atirarmos na criatura, ela cambaleia diretamente para a estrada e morre atropelada por um caminhão. Com isso, temos o final 5, quando a fé persiste. Após isso, acontece uma investigação policial com especialistas em animais, para entender os restos mortais do animal que não foi identificado, encontrado na estrada Sneak Meadow Hill. E sim, eles estão se referindo àquela criatura que morreu atropelada. Enfim, temos mais 4 finais, mas como eu falei, eu vou deixar você descobrir por conta própria os outros 4 finais. Agora, meus irmãos e irmãs, vamos fazer uma pequena recapitulação dos acontecimentos até o final. Começamos bem antes do exorcismo de Amy, onde os Martins se mudam para esse local que é um cemitério histórico. Depois acontece o aniversário dos irmãos da Amy. Em seguida temos Amy começando a trabalhar voluntariamente na clínica. Tempos depois, Amy começa a ficar doente. Depois disso, a senhorita Martin começou a escutar vozes do lado de fora da sua casa. E nesse ponto, Amy fica bem pior do que ela estava antes. E tempos depois, provavelmente um pedido de exorcismo à igreja. Com isso, o padre Allred e John vão ao local, seguido por uma sequência de decisões que provavelmente foram os causadores, ou não, do exorcismo ter falhado. Começamos com os pais de Amy não querendo que o exorcismo seja feito no celeiro. E o que piorou mais ainda foi eles estarem presentes durante o ritual. Pouco tempo depois de John e os Martin subirem para cima, o demônio de Amy ataca e mata o padre Allred. Logo em seguida, mata os próprios pais de Amy. E finalizamos aquele ano com a tentativa falha de John tentando exorcizar aquele demônio. Por fim, nós voltamos e assim conseguimos terminar o serviço. Apesar de faltar alguns eventos aqui nessas lacunas de tempo, eu acho que só iria embaralhar um pouco mais a compreensão dos eventos principais aqui do capítulo 1. Aqui finalizamos o vídeo de hoje, e olha, foi muito mais complexo do que você imagina. Eu realmente espero que você tenha gostado de toda essa jornada que a gente teve nesse vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever se você quiser. O meu nome é Pedro, e muito obrigado.